Alguma vez já se perguntou quais segredos jazem nas profundezas do oceano? Quais criaturas abissais se escondem nos lugares onde o sol nunca toca? O medo do mar é um temor antigo, que assola a humanidade desde que o primeiro barco encostou no oceano. Eu sou LR Arcano e nesse vídeo vamos explorar 8 monstros marinhos das mitologias. Kraken, Leviatã, o Ketos e diversas outras criaturas das mais diversas culturas. Mas, antes de irmos para o vídeo, que tal já deixar o seu like e me ajudar a levar esse vídeo para mais pessoas? Então vamos para o primeiro monstro da lista, o Kraken. Originado na mitologia nórdica, o Kraken provavelmente é o mais famoso dessa lista, se não um deles. A sua breve aparição no Piratas do Caribe 2 e 3 foi o suficiente para eternizar a criatura como um terror dos mares. Nas lendas antigas, o povo nórdico acreditava que essa criatura vivia nas profundezas do mar da Noruega, uma porção de mar que separa a Islândia das terras escandinavas, mas que ele também poderia migrar se quisesse para todo o Oceano Atlântico Norte. Sua aparência lembrava a de um polvo gigante, mas com medidas colossais, sendo tão massivo que em certas histórias confundiam sua cabeça com uma ilha. De acordo com algumas delas, o Kraken tinha cerca de 90 metros de altura e possuía quase uma centena de tentáculos, alguns deles podendo ter espinhos afiados usados para atacar os seus alvos. Como um ser marinho cefalópode, ele possuía a capacidade de liberar tinta escura que turva as águas do mar, deixando-as escuras. Habilidade essa que poderia ser usada para atrapalhar a visão de suas presas, confundindo-as, ou na hora de fugir de um predador. Mas isso deixa uma pergunta no ar. Qual criatura seria grande o suficiente para amedrontar um Kraken? Agora, saindo da mitologia nórdica e indo para a mitologia grega, falaremos sobre o Ketos. A sua menção com maior relevância foi no mito de Perseu. Nele, é dito que Poseidon, o deus dos mares, liberou uma criatura do fundo dos oceanos para matar Andrômeda, a amada de Perseu. Ele teria feito isso como punição pela arrogância de sua mãe, ao dizer que a filha era mais bela que todas as ninfas dos mares, e até mesmo mais bela do que a própria deusa Afrodite. A criatura então foi morta por Perseu, que chegou a tempo de salvar Andrômeda. Tal feito só foi possível porque Perseu teria ido no covil da Medusa e arrancado a cabeça dela, e assim usado a cabeça para transformar o colossal monstro em pedra, e depois despedaçar ele com um único golpe de sua espada. A aparência de Ketos é controversa. Algumas histórias descrevem a criatura como uma mistura de serpente e dragão. Outras retratam como parecidos com uma baleia ou tubarão. De forma ou de outra, podemos ter certeza de que não era algo belo de se contemplar. E agora vamos sair da mitologia grega e ir para uma monstruosidade de proporções bíblicas. O Leviatã é uma serpente marinha, feroz e aterrorizante, citadas em contextos bíblicos, mas também em alguns casos mitológicos. Presente no Antigo Testamento, esse monstro marinho é retratado pela primeira vez no livro de Jó e no livro de Isaías, sendo considerado uma serpente marinha. A Igreja Católica, nos tempos medievais, tinha o Leviatã como um demônio que representava o pecado da inveja, mas foi também tratado como um dos 7 príncipes do inferno. Não existe nenhuma passagem bíblica relevante quanto à sua aparência. E assim como o Ketos, o Leviatã foi caracterizado de diversas formas com o passar do tempo. Serpentes, crocodilos, dragões e até mesmo polvos, assim como o Kraken. E a única coisa que conseguimos tirar de concreto dos relatos bíblicos é a sua ligação com o mar e também com o mal. E agora vamos voltar para a mitologia nórdica e falar do que talvez seja o monstro marinho mais emblemático da cultura deles, o Jormungandr. E essa tenho certeza que todos os vikings de plantão conhecem. Eu inclusive sou fã da mitologia nórdica. O Jormungandr foi um dos 3 filhos do deus Loki e de Angrboda. É uma das principais figuras da mitologia nórdica,
conhecido também como serpente de Midgard. Essa serpente marinha era descrita como tão longa que seria capaz de cobrir toda a circunferência da Terra e engolir a própria cauda. De acordo com as lendas, Odin, o pai de todos, lançou Jormundur no mar quando ele ainda era apenas um bebê, temendo que talvez o filho de Loki fosse o arauto do fim do mundo, o portador de Ragnarok. Nas histórias é dito que os antigos nórdicos acreditavam na vinda do Ragnarok, ou o fim dos tempos. E, quando esse dia chegasse, a serpente de Midgard iria se levantar e travar uma batalha mortal contra Thor, o deus do trovão, na qual ambos morreriam, deus e serpente, e com isso trazendo o fim do mundo dos escandinavos. Agora, continuando a nossa viagem, vamos para o Oriente, com uma lenda japonesa chamada Umibozu. O Umibozu é uma gigantesca criatura japonesa, retratada como tendo aparência humanoide e que apareceu pela primeira vez nas histórias do período Edo, que durou entre 1603 e 1868. E confesso que essa provavelmente é a lenda que mais me perturbou devido à aparência dessa criatura, que me lembrou talvez o Shadow of the Colossus, aqueles bichão de olho regalado. O Umibozu possuía certos traços humanos, entretanto com uma estatura colossal, de cerca de 30 metros de altura. Ele é descrito como tendo a pele negra como a noite e sem um único fio de cabelo. Devido a essas características marcantes, algumas lendas chamavam o Umibozu de monstro careca ou Nildo. Alguns outros aspectos físicos desse ser são dúbios. Certas lendas o descrevem como possuidor de um par de olhos gigantescos e reluzentes, outras como sem olhos, e da mesma forma algumas lendas retratam o Umibozu como tendo uma boca enorme, e em outras lendas ele nem possui boca. O principal objetivo dessa criatura é destruir as embarcações e arrastar seres humanos para o fundo do mar, mas caso você encontre com uma dessas criaturas, responda às suas perguntas sem medo e sem hesitar, e pode ser que ela te deixe passar livremente. E agora voltamos à Grécia Antiga. Não vamos falar só de uma criatura agora, mas de um par delas. Scylla e Caríbides são dois monstros marinhos que viviam atacando embarcações em lados opostos do Estreito de Messina. E geralmente essas duas criaturas eram retratadas juntas. Scylla como uma monstruosidade de 6 cabeças e 12 pés, e Caríbides um terrível redemoinho do mar. E na mitologia, principalmente na Odisseia de Homero, essas duas criaturas trazem consigo um simbolismo ligado à escolha de um mal menor. E em uma dessas histórias, Ulisses, ou Odisseu, o herói da Odisseia, é aconselhado ao passar pelo Estreito de Messina a escolher o lado de Scylla, que era rochoso e perigoso e tinha a presença dessa besta, ao ter que escolher o lado de Caríbides e arriscar todos os seus homens. Nesse caso, ele escolheu o lado de Scylla e perdeu uma parte de sua tripulação. E por causa dessa história, foi criado um tipo de provérbio marítimo, que era estar entre Scylla e Caríbides, que significa estar entre dois perigos, duas situações muito perigosas, na qual você tinha que escolher uma delas. Continuando agora na Grécia, vamos falar das sereias, que são a prova viva de que nem todos os monstros marinhos têm aparência aterrorizante. E quem é que nunca ouviu a história de uma bela mulher sentada numa costa rochosa no meio do mar, num local isolado, cantando uma bela canção enquanto alisava seus cabelos? Uma sereia seduzia homens do mar, com sua bela voz e ainda mais bela aparência, mas ao colocar as mãos em sua vítima, o levava para o fundo do mar, de onde nunca mais retornava. Elas eram representadas como figuras metade mulher, metade peixe ou pássaro em algumas histórias. Suas referências estão em toda parte do bestiário grego, sendo sua representação mais importante e talvez mais antiga na Odisseia de Homero também. E nessa história, Odisseu com seus homens só conseguiram passar
pela sereia e sobreviver ao encontro com elas, pois Odisseu teve a brilhante ideia de colocar cera no seu ouvido e na de sua tripulação, assim não sendo enfeitiçados pela voz da bela sereia. E agora chegamos no finalzinho da nossa lista, vamos falar sobre a Hidra de Lerna. Essa monstruosidade marítima é filha de Tifão e Equidna e habitava uma região pantanosa, perto da costa de Lerna, na Grécia. Era uma criatura gigantesca, com corpo de dragão e diversas cabeças que lembravam as de uma serpente. Segundo as histórias, a Hidra era tão venenosa que seria capaz de matar um humano somente com seu hálito. Quando se cortava uma de suas cabeças, ela tinha a habilidade de se regenerar. Em alguns mitos nasciam duas no lugar. A Hidra de Lerna pereceu nas mãos de Heracles, também conhecido até mais por nós brasileiros como Hércules, que é o nome dado para ele na mitologia romana. Ele destruiu a besta em um dos seus trabalhos, um dos 12 trabalhos. Durante a luta, percebendo que cada uma das cabeças que ele arrancava, duas nasciam num lugar, ele decidiu usar uma outra tática. Ele foi até seu sobrinho Lolaus, que o acompanhava, e pediu sua ajuda para que ele cauterizasse a cabeça da serpente toda vez que ele a cortasse, e assim impedindo que outra nascesse no lugar. E a tática deu certo. E ao final só restou uma das cabeças da Hidra, da qual ele cortou e enterrou junto a uma gigantesca pedra. Ao fim, o nosso herói banhou todas as suas flechas no veneno da criatura. E com essa clássica história de herói, encerramos a lista. Me fala aí nos comentários qual foi o seu monstro favorito. O meu talvez tenha sido o Umibozu, mas a verdade é que eu não gostaria de topar com nenhum deles, exceto talvez pela sereia. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal. Estou começando esse canal tem pouco tempo e vai ser um prazer ter você me acompanhando nessa odisseia. Eu sou Elier Arcano, você encontra o meu livro mais recente na descrição ou no comentário fixado, e se você curte mitologia, eu vou deixar esse vídeo aqui para você assistir depois. E se você curte pirataria, pode assistir esse daqui que você vai adorar. Te vejo lá. Falou!